Bom dia, estamos aqui mais uma vez para conversar sobre pedagogia, na ocasião com o professor Dr. Edson Cuervo Montoya, da Universidade de Bali, na Colômbia, que por ocasião do Colóquio Internacional de Políticas e Práticas Curriculares está nos visitando para contribuir conosco durante esses dias de evento com as discussões sobre o campo do currículo. E, particularmente, nós nos interessamos em conversar com o professor Edson sobre o contexto atual da pedagogia nesse país, que tem, muito recentemente, iniciado um processo de implementação dos primeiros cursos especificamente voltados à formação de pedagogos e pedagogas, como é o caso da Universidade de Bali, que está em processo de criação dessa graduação em pedagogia. Então, inicio agradecendo ao professor a oportunidade de conhecer mais sobre o contexto colombiano de formação e de pesquisa em pedagogia e lhe pergunto sobre qual concepção de pedagogia você se filia, como você concebe a pedagogia desse lugar de professor de um curso que está em processo de implementação. Sim. Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade de falar aqui com vocês e de ficar aqui na Universidade Federal de Paraíba. Para mim, tenho muito prazer e fico muito agradecido pelo convite e bom, vamos falar do que você está me perguntando. Qual é a minha concepção de pedagogia? A pedagogia, eu tenho uma compreensão desde os trabalhos do professor Andrés Klaus, da Colômbia. Ele é um pedagogo formado numa universidade germana. E ele fala que a pedagogia é um campo disciplinar, principalmente com desenvolvimentos nas universidades, que tem por haver a reflexões e produção de conhecimento ao redor das problemáticas que têm relação com a formação e a educação. Uma compreensão muito geral da pedagogia. Não é a compreensão única que temos lá na Colômbia, sim, mas eu acho muito legal sua definição e me pego dela para apresentar minha compreensão também dela. Excelente, porque é uma compreensão que reflete o caráter complexo, multirreferencial desse campo que é praxeológico, que se interessa pelas relações teórico-práticas que se constroem em torno da formação humana. Então, nós também temos por aqui compreendido nessa mesma perspectiva para, inclusive, defendermos o curso de pedagogia como um espaço de formação de um profissional com possibilidades de engajamento em diferentes campos, para contribuir com a tarefa da formação humana em uma sociedade complexa, atravessada por muitas contradições que precisam ser compreendidas e superadas. Como os estudos em pedagogia têm se dado atualmente no contexto colombiano? Sim, as graduações em pedagogia lá na Colômbia são muito novas. No ano 2014, eu, como uma equipe de trabalho lá na Universidade de Antioquia, na cidade de Medellín, fizemos a proposta de um primeiro programa de pedagogia lá na Colômbia. Tivemos muitas problemáticas, porque geralmente a formação na educação lá na Colômbia tem a ver com a formação especificamente de maestros, de professores. E então, os professores que também são colegas com quem nós trabalhamos diariamente, eles falaram, não, porque a pedagogia é um saber próprio dos maestros.
a pedagogia não é para formar outra profissão que tenha uma reflexão ampla da pedagogia. Isso foi umas discussões fortes, muito fortes, mas no ano 2016, princípios de 2017, já tivemos autorização do Ministério da Educação da Colômbia para apresentar uma proposta, receber, acho que 40 estudantes, 30, 40 estudantes lá na Universidade de Antioquia para seus estudos em pedagogia geral. Depois tivemos o caso da Universidade Pedagógica Nacional, que fica lá na capital do país, em Bogotá, onde tiveram também uma proposta, segundo programa, segunda programação de pedagogia que se faz lá na Colômbia, e agora na universidade onde eu trabalho, a Universidade del Valle, que fica no sul do país, estamos com a intenção da criação de um novo programa de pedagogia também, mas estamos, nesse momento, também tendo algumas brigas com alguns colegas que novamente falam, pero por que, como vão fazer uma programação de pedagogia? A pedagogia tem uma relação mais forte com a filosofia, por exemplo, filosofia da educação. Acho que lá na Colômbia temos o interesse, pelo menos no grupo da pesquisa que eu pertenço, que é o grupo FORMAF, onde é o diretor, o professor Andrés Claus, gerar uma discussão muito grande no país ao redor da pedagogia. Isso é nosso interesse. Por isso já temos lá em Medellín, lá na cidade de Bogotá e agora no sul, em Cali. Então, essas seriam 3 graduações de pedagogos e pedagogas no nosso país. E importante para quem nos escuta entender, né, quem nos assiste, entender melhor que programa na estrutura acadêmica da Universidade Colombiana corresponde aos nossos bacharelados, né, na tradição acadêmica brasileira. Então, ali, naquele país, a pedagogia como curso se configura como bacharelado. Isso, sim. Talvez isso esteja ensejando ainda mais questões, porque o debate sobre em que medida é possível formar um profissional da educação que não seja professor, não é, ainda encontra entraves não apenas epistemológicos, conceituais, mas políticos, não é, tendo em vista elementos de contexto, né, dessa história recente em que os professores têm sido abstraídos, né, da sua tarefa de profissionais de conhecimento, né, profissionais de saber, mas ao mesmo tempo revela para nós um certo amadurecimento na análise da realidade histórica, que aponta a possibilidade, né, da gente constituir outros perfis profissionais no campo educativo que não sejam propriamente docentes, mas que se integrem, né, ao trabalho que os professores e professoras desenvolvem com finalidades formativas mais amplas. Sim. E falando especificamente sobre a experiência da Universidade de Bari, que iniciativas, nesse momento, a instituição tem desenvolvido? Sim, nós formamos uma equipe, um time de são 7 professores do departamento, onde estamos fazendo discussões ao redor da pedagogia e temos adiantado muito, mas temos uma ideia de três possibilidades de aprofundar os estudos em pedagogia. Uma primeira, que é a relação entre pedagogia e saúde, temos muito interesse nisso,
Lá estamos também tendo relações com a faculdade de enfermagem, faculdade de medicina, faculdade de saúde pública, para que possam nos ajudar para refletir sobre as relações entre saúde e pedagogia. Pedagogia hospitalária, por exemplo, a relação de pedagogia com uma forte relação com a saúde pública e outras possibilidades também da pedagogia e saúde. Uma segunda, que nós chamamos pedagogia e ensino superior, que em contexto brasileiro, você ontem falava para mim, se entenderia como pedagogia universitária. Isso. Mas no contexto colombiano, se nós falamos de pedagogia universitária, eu fiquei pensando que falamos ontem, porque a pedagogia universitária deixa por fora os contextos de formação também do ensino de terceira categoria, e como os institutos tecnológicos que também fazem ensino superior. Sim. Então, por isso falamos de pedagogia e ensino superior. Estamos pensando nesse momento que um pedagogo pode trabalhar perto da universidade, dentro da universidade, com questões como assessoramento curricular, temas de avaliação, temas de gestão educativa, que normalmente dentro das universidades os professores não têm ideia, porque eles são profissionais. Isso. De suas áreas específicas, mas não conhecem o mundo inteiro que tem a universidade, ao redor do currículo, da didática universitária, da avaliação, da gestão educativa. Isso é um segundo ponto que vamos aprofundar com os estudantes. E temos um terceiro, que temos uma pequena briga entre os 7 professores. Alguns falam de a relação pedagogia e sociedade, mas se aprofundamos nisso, a pedagogia e sociedade também tem a ver com pedagogia e saúde, claro, e pedagogia e universidade. Mas o que pensamos outros desse grupo de 7 professores é trabalhar uma questão que também achamos muito relevante, que são umas relações entre pedagogia e tecnologia. Pedagogia e, não sei como se fala em português, mas educomunicação. Isso. Você fala também? Sim, Educomunicação. A pedagogia e a educomunicação achamos que uma linha de trabalho muito importante agora. E nessas discussões estamos. Ou eu acho que o ano que vem já temos fechado a documentação para apresentá-lo nos diferentes conselhos da universidade e poder encaminhar a proposta para o Ministério. Excelente. São 3 macrocampos, né, que aglutinam uma série de práticas que hoje têm uma incontestável relevância social, porque se tratam de possibilidade de gerar impacto social que melhoram a qualidade de vida das pessoas, né, que oferecem às instituições elementos para que elas possam entender melhor sua natureza formativa, o seu caráter formativo, né, e como a pedagogia é um campo que se debruça, né, em torno da formação humana, os saberes, né, desse campo são fundamentalmente necessários para dirigir essas ações, tendo em vista o objetivo, a finalidade formativa, né, que elas carregam. Sim. Finalmente, gostaria de lhe perguntar sobre quais são as possibilidades hoje que, como professor, doutor, investigador do campo, você visualiza para fortalecer, não é, teórica e profissionalmente a pedagogia na Colômbia. Eu acho que as possibilidades são muito amplas e os estudos em pedagogia que estamos fazendo parcerias e conhecimentos com vocês. No Brasil, por exemplo, tem uma reflexão muito ampla do currículo. Você, numa palestra
que fez lá em Bogotá, falava da pedagogia jurídica, pedagogia jurídica. Para nós é uma coisa muito nova, porque o jurídico é o jurídico. Sim. E não tem a ver nada, nesse momento lá na Colômbia, nada com a pedagogia, uma relação pequena com a pedagogia. Então, eu acho que as pesquisas que nós poderíamos fazer e os desenvolvimentos que poderíamos fazer são muito amplos, muito interessantes, de pesquisa, de reflexão, de inserção profissional e inserção disciplinar também em outras áreas que temos no país ainda sem explorar. Temos que olhar, por exemplo, a pedagogia carcerária, a pedagogia que tem a ver uma relação com a cidade. Temos trabalhos da relação sociocomunitária. Isso, mas também a pedagogia sociocomunitária tem uma característica, porque, por exemplo, na Universidade del Valle temos a licenciatura em pedagogia popular, licenciatura em educação popular. Sim. Mas são educadores populares, eles são professores que vão para instituto de educação pública ou também para fazer trabalhos comunitários. Mas a reflexão, por exemplo, como as mídias, por exemplo, formam ou deformam a população, eu acho que precisamos de fazê-lo. Então, eu acho que a pedagogia na Colômbia está, nesse momento, um ponto muito interessante. Já temos muitos grupos de pesquisa que estão fazendo um olhar mais amplo da pedagogia. Não, mas também quero falar que não estou dizendo que lá na Colômbia a pedagogia nunca nós olhamos ou pesquisamos outras coisas com a sociedade, com a relação. Não, está. Mas a formação profissional sempre ficou perto dos maestros. Sim. Agora que somos maestros, eu sou maestro, os professores que estamos fazendo os estudos de pedagogia somos maestros, mas temos a vontade e também eu acho que uma resposta histórica é voltar pessoas interessadas em pedagogia, a formação pedagógica que possa ajudar-nos a refletir mais sobre o pedagogo como um profissional que ajuda a refletir, a pesquisar, ajuda a desenvolver questões que ficam perto da formação e da educação numa relação muito complexa com a sociedade e outras profissões. E mais plural também, uma relação muito mais plural, né? Isso. Professor Edson Cuervo, muito obrigado pela disponibilidade em compartilhar conosco essas reflexões tão valiosas, que para nós do contexto brasileiro, apesar de aqui termos um curso desde a década de 30, né, em 1939, são interessantes para que a gente possa questionar, né, a nós mesmos, entender quem somos nessa relação com outros territórios muito próximos, né, cultural, política, academicamente, do que somos. Agradecer ao professor Alexandre Macedo, né, e sua equipe discente do canal Educação e Trabalho, e convidá-los a conhecer os outros vídeos desse canal e acompanhar as reflexões. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Sou eu que agradeço. Muito obrigado.